E hoje vamos até terras de Veracruz, até ao lado lá do Oceano Atlântico, até ao Brasil. Como vocês sabem, o Brasil foi encontrado num processo de viagens e de cruzamento de explorações náuticas ao longo de várias décadas. Aliás, sobre isso há numerosa prosa historiográfica construída e não é o objetivo deste programa falar sobre isso, mas, de facto, a ligação daquilo que nós hoje conhecemos como território brasileiro ao restante mundo acontece por esse acontecimento, que é então a chegada de Cabral, em 22 de abril de 1500, àquela região de Porto Seguro, ao Monte Pascoal e a toda a zona envolvente, que, como sabem, marca então o princípio desta relação muito próxima entre Portugal e o Brasil. Mas a minha proposta é, se me permitem, saltarmos 300 anos e irmos até 1800, até o século XIX, ao último ano do século XVIII e 1801, primeiro do XIX. E falar aqui numa figura muito injustiçada, tanto na história de Portugal como na história do Brasil, que é o rei Dom João VI, que foi durante muitos anos príncipe regente e assim assinou dezenas ou centenas de documentos com esse título que lhe foi dado na medida em que, estando a rainha Dona Maria I incapacitada para a governação, ela tinha uma doença muito complicada do foro neurológico, que era a esquizofrenia, e, portanto, isso incapacitou-a de ela poder assumir o trono na plenitude. Dom João fica, portanto, associado desde muito jovem ao trono. Dom João é produto de uma união um pouco estranha, mas que não é atípica de maneira nenhuma, que foi o casamento da sua mãe com o seu próprio tio, Pedro III, que era irmão, portanto, do rei Dom José. Porquê é que isto acontece? Nós temos que viajar ao espírito da época. Estamos no século XVIII, estamos nos meados do século XVIII, período em que, recorde-se, ainda não tínhamos tido qualquer mulher a reinar no trono português, excetuando períodos de regência ou também, como já vimos, o período inicial em que Dona Teresa assume o trono do Condado Portucalense. Ora, Dona Maria precisava então de uma legitimação adicional. E a legitimação adicional era o casamento com o seu próprio tio, neste caso, que vai reinar como Pedro III, que era o príncipe consorte. Ora, deste casamento de união genética muito próxima, como podem imaginar, vai nascer então Dom João, cujos traços físicos indiciavam essa proximidade genética. Um homem com muito pelo, com, enfim, uma figura não, talvez à primeira vista muito agradável, mas um homem, do ponto de vista psicológico, que é isso que eu agora proponho que nós possamos analisar com alguma seriedade, com alguma honestidade, que de facto viveu algumas das decisões mais importantes daquela época. E vamos então aí. Nós estamos no pano de fundo das invasões francesas. Como sabem, no princípio do século XIX, pelo facto de Portugal não ter aderido ao famoso bloqueio continental em que se cortavam os portos à navegação britânica, devido à guerra que Napoleão naturalmente travava com a Inglaterra, Portugal, sendo aliado da Grã-Bretanha, decidiu naturalmente não respeitar essa decisão de Paris. Ora, isso valeu-nos não uma, não duas, mas 3 invasões dos exércitos franceses do Império Napoleónico. Perante isto, colocava-se uma decisão difícil. E a decisão difícil foi esta. Por um lado, ficar em Portugal, deixar-se aprisionar pelas forças de Napoleão e fazer exatamente a mesma coisa que tinha feito em Espanha Carlos IV e Fernando VII,
e ficar dessa forma cativo do imperador Napoleão Bonaparte. Recorde-se que Napoleão fez de Carlos IV e de Fernando VII verdadeiros joguetes das suas manobras, em que os manipulou, os enganou e controlou o trono de Madrid a seu bel prazer, como, aliás, é muito, muito célebre em todas as representações. E temos aqui nesta mão uma oportunidade. E foi essa oportunidade que Dom João seguiu, e a meu ver, muito bem, que foi fazer uma transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Ora, esse simples ato, que é muitas vezes retratado tanto pela historiografia portuguesa como pela historiografia brasileira, em trabalhos e até pela internacional, estou-me agora a lembrar daquele notável trabalho que recomendo a leitura vivamente de Patrick Wilken, O Império à Deriva, que nos conta passo por passo a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1808 e as peripécias enormes que aconteceram nessa viagem. Olhem, peripécias fabulosas, como por exemplo um ataque de piolhos que deu a bordo e os cabelos das pessoas que tiveram que ser rapados, incluindo o da monarca Carlota Joaquina, orgulhosa espanhola borbónica. Estão a imaginar o que é ela ter que rapar aqueles seus cabelos compridos, que eram moda na época, e a mesma coisa acontecer com os membros da alta nobreza? Enfim, nem imaginem. Chegaram ao Brasil, ao Rio de Janeiro, não como os salvadores vindos da Europa, os ungidos, mas como os maltrapilhos, porque vinham absolutamente num estado, nem imaginam, quase miserável, digamos assim. Mas, em 1808, abre-se uma oportunidade para o Brasil. A partir do momento que no Rio de Janeiro estão as grandes instituições políticas, a corte, os arquivos reais, as grandes instituições que permitiam que a máquina administrativa funcionasse, o Brasil vai ser, efetivamente, a partir de 1808 e até 1821, a capital do então constituído Reino Unido de Portugal e Brasil. Ou seja, o Brasil já tinha a condição de reino. Ainda não sendo independente, valia exatamente o mesmo que Portugal do ponto de vista institucional e político. E as próprias bandeiras do Brasil, aquela esfera armilar que é conhecida e reconhecida à Casa de Bragança, aliás que a monarquia imperial depois vai adotar também, introduzindo outros elementos, como sabem, vai ser então o princípio do reconhecimento de um facto. O crescimento enorme da cidade do Rio de Janeiro, a importância que Salvador da Bahia, a primeira capital do Brasil colonial, também tinham, e outras cidades que entretanto surgiram, como São Paulo, como outras centralidades em Minas Gerais também, por exemplo, Vila Rica, que é Ouro Preto, Diamantina, enfim, todo um conjunto de centros muito importantes que, de facto, deram ao Brasil uma condição enorme, que até a sua própria territorialidade e continentalidade até lhe dariam com toda a certeza, sem necessidade de qualquer esforço adicional. O interessante é que, durante séculos, os próprios brasileiros, indígenas, aculturados, de origem africana ou até os colonos europeus, mas sobretudo os nativos, o que é muito interessante, expulsaram sistematicamente do Nordeste brasileiro tentativas de ocupação francesa e holandesa, por exemplo. Isso está documentado, nomeadamente no século XVII. Temos amplos registros disso. Ora, havia, portanto, um sentimento, digamos assim, nacional, que já tinha surgido até no tempo do Marquês de Pombal com a famosa Inconfidência Mineira e com outras rebeliões. Portanto, Dom João percebeu muito bem que o Brasil tinha aspirações a ser uma nação de pleno direito. E ele, na minha opinião, deveria ser também chamado Dom João I do Brasil. Porque, reparem, criou todas as condições para que em 1822, depois do regresso da Corte a Lisboa, em 1821, por imposição do processo constitucional que
que estava em curso e em marcha, se tivesse que fazer claramente esta situação de o Brasil já não poder regressar à situação de colónia, como Albert Silbert nos chama a atenção, não é? É evidente que estávamos perante uma encruzilhada. Ora, perante isto, e já depois de ter tomado uma decisão corajosa, que foi a saída da Corte para o Brasil, em que toda a gente o criticou e em que o próprio país se sentiu atraiçoado por o monarca ter saído e ter abandonado, no fundo, os portugueses à sua sorte, Dom João, que quis sempre preservar o Estado e quis sempre preservar, no fundo, a nossa independência, porque sabia que os mares estavam controlados pela Grã-Bretanha, nossa aliada, tem que se lhe fazer aqui uma justiça, que é a conversa que ele tem com Dom Pedro, seu herdeiro. Como sabemos, Pedro I do Brasil, enquanto imperador, não é? Já após o grito do Ipiranga e, naturalmente, todo o percurso que se lhe seguirá, ele tem uma conversa com Pedro que está registada, que está documentada, onde ele lhe diz o seguinte: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que és meu filho, do que para alguns desses aventureiros. Ele sabia muito bem que tinha uma corte difícil e que havia, entre a ascensional aristocracia brasileira, pessoas perigosas, ambiciosas, e que poderiam facilmente minar o caminho de Pedro. Ora, João teve, mais uma vez, uma atitude de enorme lucidez e coragem política, que foi deixar todas as condições, apesar da pressão enorme que sobre os seus ombros recaía, porque ele tinha saído de Lisboa como rei absoluto e regressava a Lisboa como rei constitucional, o que é muito diferente. Uma coisa é ter todos os poderes na sua mão, outra coisa é estar sujeito ao arbítrio de uma lei fundamental que o limita na sua ação política e perante uma realidade totalmente nova, e temos que compreender isto. Temos que regressar ao espírito da época e assimilar isto muito bem. É óbvio que Pedro ficou com condições claras para fazer o grito do Ipiranga e para então se, de alguma maneira, reparar uma injustiça que foi a efetiva aparecimento da nacionalidade brasileira de uma forma claríssima e até institucional. Eu penso que nisto há uma justiça a fazer. Eu julgo que este programa é também esse ato de justiça para com Dom João. Sabemos que depois o percurso decorreu de uma forma natural, de uma forma assumida, absolutamente assimilada pelas elites brasileiras e pelos múltiplos povos que nele viviam, de uma grande riqueza, mas ao mesmo tempo também uma grande complexidade histórica, e por isso achei que era importante fazermos esta viagem e lembramos-nos todos da estátua que está aqui, bem perto de nós, na Foz do Douro, ali frente ao Castelo do Queijo, a apontar exatamente o caminho do Atlântico e do Brasil, e que é, no fundo, um ato de reparação, julgo eu, sobre este monarca que tantas vezes foi criticado, ironizado. Lembram-se certamente da imagem um pouco caricatural das coxas de frango no bolso que ele tinha e que comia, e, enfim, tudo isto retratado tanto na literatura como na cinematografia brasileira e portuguesa. Eu julgo que estava, de facto, na altura de fazer justiça a Dom João VI, mas também, e como este programa propõe, e assim me despeço, minhas amigas e meus amigos, o Dom João I do Brasil. Obrigada, e mais mitos e mentiras esperam-nos na próxima semana.